Estamos em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje, a lição de número 8, temos como título da nossa lição: Comprometidos com a Palavra de Deus. Nosso textuário diz assim: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo de número 28. A verdade prática nossa diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Então, nosso tema de hoje, da nossa escola bíblica dominical, irá falar a respeito do verdadeiro cristão estar comprometido com a palavra de Deus. Nosso textuário da nossa lição: Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A leitura bíblica em classe nossa se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 14 ao versículo 19, e 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 20 ao versículo de número 21. Irei ler o nosso texto bíblico em classe hoje, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspiradas pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse tema, comprometidos com a palavra de Deus. Comprometimento significa envolvimento. Comprometimento diz respeito a estar empenhado. Comprometimento diz respeito a estar envolvido. O verdadeiro cristão, ele deve estar envolvido, comprometido, empenhado com a palavra da verdade, empenhado com as santas escrituras. Todo servo que se diz verdadeiramente cristão, ele precisa entender que a primazia é o comprometimento com a palavra e com Deus da palavra. Haja vista que muitas pessoas possuem este manual de regra e fé do cristão, a Bíblia Sagrada. Possuem esse manual, mas não fazem uso dele. Possuem a palavra de Deus, mas os deixam muitas vezes guardado numa prateleira, em cima de uma mesa. A Bíblia, a palavra, a sã doutrina, as Sagradas Escrituras, ela é o nosso material, ela é a nossa regra de fé. É por meio dela que nós somos norteados, é por meio dela que a nossa vida ela deve ser conduzida. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o nosso mapa.
Ela é a bússola, é o mapa que nos dá a direção, é o mapa que aponta o nosso caminho. Ela é a bússola que norteia toda a nossa vida espiritual. Se nós não conhecermos este mapa, se nós não formos guiados por essa bússola, nós caímos muitas vezes no erro de tomar caminhos errados, direções erradas. Por isso nós temos que aprender que o cristão verdadeiro ele precisa estar norteado por esta palavra e deve ser conduzido pela tal. Por isso a razão da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela existe para realmente trazer o ensino dessa palavra. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, aprenda isso. A Escola Bíblica Dominical, ela existe para ensinar a palavra de Deus. E se você está aqui comigo hoje, é porque você é um amante da Escola Bíblica Dominical. Você participa das aulas porque você quer aprender mais da palavra. Você participa das aulas porque você quer ter um comprometimento maior com a palavra e com o dono da palavra. A nossa introdução de hoje, ela diz: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Irmãos, devemos ser apegados na palavra sim. E por intermédio do Espírito Santo, pedir a Deus a interpretação da palavra, para que Ele venha nos revelar ela, para que nós possamos verdadeiramente sermos norteados, guiados por esta palavra. E esse compromisso com essa palavra, ela deve fazer parte da característica do verdadeiro cristão. Ter em nosso coração, em nossa mente, esse desejo, esse apego pela palavra, vai nos fazer melhores cristãos, melhores servos de Deus. Nós consideramos, o cristão verdadeiro, ele considera a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como inspirada pelo próprio Deus. E com o auxílio do Espírito Santo, nós nos aprofundamos na palavra, aprendemos mais a respeito de Deus. Nós cremos que a palavra é inerrante, não contém erros. A palavra de Deus, ela não possui erros. O homem em si ele pode errar, mas as Escrituras Sagradas, elas não possuem erro algum. E como tal, nós sempre aprendemos que ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa vida. Ela faz parte da nossa vida, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós aprendemos por intermédio dela e praticamos aquilo que ela vem nos ensinar. Uma coisa é somente você aprender e outra coisa é você aprender e praticar. Aquele que aprende, ele deve praticar, para que venha dia após dia se aperfeiçoar. E isso a Bíblia nos traz. Por isso que a Bíblia ela nos ensina e nos leva à santificação. Porque por meio dela nós aprendemos diariamente e nos santificamos por intermédio da palavra, por intermédio do ensino que contém nesta palavra. Ou seja, cada um de nós, cristãos verdadeiros, nós cremos e professamos a autoridade das Escrituras para a nossa vida. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas possuem autoridade, porque elas vêm do próprio Deus. A essência das Escrituras é do próprio Deus. Mas é interessante também que não é possível eu e você apenas professarmos esta fé, professarmos que cremos nessa palavra, que ela é inspirada, que ela é inerrante. Não é possível apenas, irmãos, nós fazermos isso. Nós precisamos também amar a Escritura Sagrada. Nós precisamos praticá-la dia após dia, lendo, estudando, aplicando na nossa vida. E a Escola Bíblica Dominical,
ela vai existir para nos ensinar um pouco mais a respeito dessa palavra sagrada. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras. É um dos cinco pilares da reforma protestante, somente a Escritura. Dentro da autoridade da Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. A revelação de Deus para nós, seres humanos, na qual, ao lê-la, nós passamos a conhecer mais o nosso Criador, a vontade dele sobre as nossas vidas, sobre a vida do homem. Cremos que Deus ele é o autor da Escritura Sagrada. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: toda Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada. Por que divinamente? Porque vem do próprio Deus, Ele é o autor. E o Espírito Santo, Ele é o intérprete desta palavra. O Espírito Santo é aquele que vai nos orientar, que vai nos ensinar. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é um intérprete. É ele que vai ensinar o homem aquilo que Deus quis transmitir. O assunto principal da palavra, a vertente principal das Escrituras, central, é a pessoa de Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, ela vai centralizar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o cerne de todas as Escrituras. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, está ali Cristo sendo anunciado, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Somente as Escrituras, ou sola Scriptura, significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Irmãos, através das Escrituras nós conhecemos melhor a Deus. Através das Escrituras nós conhecemos melhor a vontade de Deus para com o homem. Como dissemos aqui, é um mapa autêntico da vida espiritual do cristão. É ela que vai nortear todos os nossos passos, a nossa vida diante de Deus. De que forma nós lhe agradamos, de que forma nós também aborrecemos. Interessante que a Bíblia Sagrada ela vai nos ensinar que o próprio Deus ele se auto-revela a mim e a você. Na sua vontade soberana, o próprio Deus ele vem se revelar a mim e a você. A Bíblia Sagrada ela vai revelar a maneira de nós andarmos. Ela revela a nossa vida miserável, longe da presença do Salvador. A Bíblia Sagrada ela vai mostrar a nossa vida miserável no pecado, mas ao mesmo tempo ela também vai nos mostrar a salvação em Cristo Jesus. Ela mostra os passos corretos que nós devemos caminhar. E quando estamos caminhando de forma errada, ela também vem nos mostrar. Ela sempre vai apontar a pessoa de Cristo Jesus como aquele que é autor e consumador da nossa fé, como aquele a qual nós devemos sempre olhar,
E quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós enxergamos os nossos pecados, nós enxergamos a nossa miséria, nós enxergamos que longe dele nós estamos perdidos. Por isso nós entendemos a real necessidade de estarmos em Cristo, a real necessidade de aceitarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, para que nós possamos ter direito à salvação, para que nossa vida seja transformada, mudada, restaurada, para que verdadeiramente nós venhamos ter paz em Deus. Nós necessitamos de Cristo. E a Bíblia Sagrada vai nos trazer essa necessidade, vai nos mostrar essa necessidade. Por isso, nós entendemos que uma igreja que não é fundamentada na palavra, uma igreja que não é fundamentada nas Santas Escrituras, ela é uma igreja que está fadada a erros, é uma igreja que está fadada a ter heresia. Somente a Escritura, somente pela Escritura nós conhecemos a verdade. Somente a Escritura tem o poder de nos mostrar o caminho da salvação. Somente a Escritura, ela aponta os nossos erros, os nossos pecados e mostra para mim e para você que nós precisamos de Cristo. Toda a nossa vida deve ser pautada nas Santas Escrituras, na sã doutrina, no ensino da palavra. É somente por meio das Escrituras que nós vivemos, que nós temos vida espiritual. Não há nenhum outro material de regra, fé e prática, a qual esteja acima da palavra de Deus. Por isso, nós somente somos norteados pela palavra de Cristo, pela palavra das Sagradas Escrituras. Por isso, nós não devemos apenas crer na palavra, mas nós também devemos ser guiados por sua doutrina. Nós também devemos ser guiados pelos seus ensinamentos. Não basta apenas eu crer que a palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas se nós não tivermos ela como nossa doutrina de fé, se nós não formos guiados por ela, pelos seus ensinamentos, ela não fará mudança na nossa vida. O homem só consegue ser transformado, mudado, quando ele olha para a palavra e ele diz, eu quero ser guiado por essa palavra, eu quero ser guiado por essa doutrina bíblica, eu quero ser guiado por esses ensinamentos de Cristo. É somente assim que nós alcançamos transformação, mudança, salvação em nossas vidas. Aprendemos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, todo cristão que é comprometido por ela deve zelar pela palavra. Todo cristão comprometido com a palavra, ele deve ter zelo pela doutrina. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos viver pelas Escrituras, pelos ensinos, para que nós não venhamos a errar quando nós atingimos maturidade espiritual, quando nós adquirimos maturidade por intermédio da palavra, nós adquirimos conhecimento. O ensino faz com que nós nos amadurecemos espiritualmente, de forma cristã, e quando nós recebemos maturidade espiritual por intermédio da palavra, nós passamos a caminhar diante de Cristo de uma forma mais reta, correta, porque os ensinos da palavra vão nortear a minha caminhada. Nós não andamos mais em escuro, mas nós andamos em luz. Nós não caminhamos mais em trevas, mas nós caminhamos por intermédio da luz divina, a luz de Deus. O Espírito Santo nos conduz
Bíblia ela possui ensinos preciosos, indispensáveis para a nossa vida cristã. Ensinos esses que todos os dias nós precisamos meditar nele, procurar ter mais conhecimento dele. Esses ensinos é o que chamamos de doutrina bíblica ou sã doutrina. Doutrina bíblica ou sã doutrina é tudo aquilo que é ensino, instrução para a minha vida, para a minha caminhada cristã. Quando falamos sobre doutrina bíblica ou sã doutrina, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia vai me ensinar para os meus passos como um verdadeiro cristão sobre esta terra. Nós devemos ter zelo pela sã doutrina, ser fiel a ela. Porque infelizmente muitas pessoas têm usado o púlpito das igrejas para trazer modismo, enquanto a sã doutrina vai nos ensinar a ser fiel à palavra de Deus, a ser fiel àquilo que está nas Escrituras e não àquilo que o homem se coloca a dizer de si mesmo. Nós somos norteados pela palavra, somente as Escrituras, sola Scriptura, somente através das Escrituras nós realmente somos edificados, realmente somos direcionados a caminhos corretos, a caminhos que são bíblicos, norteados por princípios que são bíblicos. Doutrina é isso, é ensino da palavra. Doutrina é instrução da palavra. Temos que entender que é fruto do Espírito Santo para a nossa vida, é aprendizado. O Espírito Santo, ele capacitou escritores para nos trazer esse ensino. Ou seja, o Espírito Santo, ele capacitou homens para trazer a nós aquilo que Deus requer da minha vida e da sua. Tudo aquilo que é para a nossa salvação. Tudo aquilo que é para que nós possamos ter uma vida eterna. Deus, por intermédio do Espírito Santo, trouxe a revelação aos escritores, para que hoje nós pudéssemos ser norteados por essa sã doutrina. A sã doutrina, ela vai nos ensinar a renunciar dia após dia ao nosso eu. A sã doutrina vai nos ensinar que eu devo todos os dias negar o meu eu, negar as minhas vontades e viver pelas vontades de Cristo. Como Paulo assim bem escreve: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É quando eu passo a viver pela palavra, é quando eu passo a viver pela sã doutrina, viver por aquilo que a Bíblia vai me ensinar dia após dia. Eu passo a negar as minhas vontades, os meus caprichos, aquilo que eu acho que é bom para mim. E eu passo a ser direcionado por aquilo que a Bíblia Sagrada me ensina que é bom. Por aquilo que a Bíblia Sagrada diz que vai ser edificante para a minha vida espiritual. Isso é doutrina. Doutrina é aquela que verdadeiramente vai me levar até Cristo. Doutrina bíblica ou sã doutrina é aquilo que realmente vai trazer edificação para a minha fé. E não modismo humano. Nós não podemos confundir também doutrina bíblica ou sã doutrina com costumes. Doutrina é aquilo que está escrito na palavra. A doutrina é o que nós chamamos da chamada doutrina universal. É a doutrina que vale para todos os povos, todas as pessoas, todas as denominações cristãs. A doutrina ela é universal, ela é imutável, ela não muda com o tempo. Mas quando nós falamos de costumes são hábitos guardados por determinados grupos de pessoas que mudam de tempo em tempo. Isso é costume. O costume, ele tem um tempo.
ele depende de uma região, ele depende de uma cultura, ele depende de um grupo de pessoas. Então o costume ele é mutável, mas a sã doutrina é imutável, ela não muda. A sã doutrina, ou doutrina bíblica, é aquela que vai nos levar verdadeiramente à salvação. Cada denominação possui o seu costume. O costume não é sinal de salvação. O costume é como um determinado grupo de pessoas vive, que pode ser alterado com o tempo. É o hábito que esse grupo de pessoas, a maneira que esse grupo de pessoas vive, essa denominação vive. Mas entenda, pode se alterar com o tempo. Então, se pode se alterar com o tempo, não é doutrina. Muitos modismos têm se colocado dentro de igrejas e dizendo que é doutrina. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que viver somente pela Escritura Sagrada. Nós não podemos colocar o costume acima da doutrina bíblica. Quando nós falamos de costume, cada igreja irá ter o seu. Mas quando nós falamos de doutrina bíblica, nós precisamos entender aquilo que é bíblico. Se nós aprendemos algo e é um costume e é bom para a nossa vida, que fiquemos com este costume. Se ele vai nos ajudar na nossa santificação, no propósito para com Deus, amém, fiquemos com ele. Mas se este costume vem trazer impedimento à vida do homem e da mulher, nós precisamos rever algumas coisas. Por isso devemos ser pautados somente pela palavra de Deus, ser direcionados por ela, porque muitos modismos têm levado vidas a se perderem. Muitos modismos têm sido verdadeiros obstáculos na vida de muitas pessoas que querem se achegar a Deus. Cristo, após o Sermão do Monte, no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 28. Mateus capítulo 7, versículo de número 28. Logo após o seu Sermão do Monte, no finalzinho do seu Sermão do Monte, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Olha que coisa linda. Quando Cristo ele estava ali no Sermão do Monte, ensinando o povo começou a absorver a sua doutrina. O povo começou a absorver os seus ensinos. E quando Jesus estava terminando o seu discurso, as pessoas se maravilhavam, porque ensinava com autoridade, não como os escribas. A multidão se admirou da sua doutrina. Que coisa linda! As pessoas ficaram admiradas, se maravilhavam com a doutrina de Cristo, porque era uma doutrina realmente que existia palavra. Cristo é a própria palavra. Por isso, quando nós falamos de doutrina bíblica, é Cristo. Nós apresentamos a Cristo, a palavra verdadeira, o verbo que se fez carne. Quando uma palavra realmente é bíblica, as pessoas ficam maravilhadas. Quando nós subimos nossos púlpitos de igreja e pregamos a pessoa de Cristo, a palavra, as pessoas ficam maravilhadas. Agora, quando nós tomamos os púlpitos da igreja para pregar modismo, para pregar de nós mesmos, para trazer aquilo que não é a Escritura, as pessoas se cansam, as pessoas não dão ouvido, as pessoas não se edificam. Mas enquanto o homem se coloca para trazer a essência da palavra, aquele que a ouve fica admirado pela palavra, fica maravilhado. A palavra penetra o seu coração, faz morada. A palavra transforma, ela vai libertar, ela vai salvar.
Quando nós plantamos verdadeiramente a palavra no coração das pessoas, elas são transformadas pelo poder que há na palavra. Por isso, vivamos com zelo, com comprometimento à palavra de Deus. Cuidado quanto ao modismo. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combater o modismo e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Nós vivemos um tempo de proliferação, irmãos, de falsos profetas, de falsos ensinadores, de falsos mestres. Profetas e ensinadores e mestres que não têm comprometimento com a palavra e nem com Deus da palavra. Por isso nós falamos a respeito deste grande aumento de inovação, de modismo no meio do povo de Deus. É uma preocupação muito grande que os ensinadores comprometidos com a palavra têm, de trazer sempre a essência verdadeira da palavra ao ouvinte, aquele que está sedento da verdade. Conforme Paulo vai ensinar a Timóteo no 2 Timóteo capítulo 3:1, nós vivemos tempos trabalhosos, tempos que nós temos que, além de evangelizar e pregar a palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos evangelizar diariamente aqueles que já são crentes, por causa de tanto ensino enganoso que existe. E nós temos que diariamente estar combatendo esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres. Nós estamos vivendo, infelizmente, esse tempo que precisamos evangelizar aqueles que já são crentes. Evangelizar para as verdades das sagradas escrituras. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos pelos meios de comunicação, pela internet, os vídeos que assistimos. Muitas pessoas têm sido levadas por ventos de doutrinas, ou seja, por falsos ensinos. Por isso é sempre interessante analisar o material que estamos estudando, que estamos ouvindo, para que nós não tomemos aquilo como erro. Infelizmente existe maus ensinadores, infelizmente existe falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas. Por isso, se nós temos palavra em nossa igreja, fique com a palavra que está sendo dita e anunciado. Se a palavra é pautada nas Escrituras, fique com isso. Não fique buscando em outros lugares, sendo que você já tem alimento na sua igreja. Procure sempre a fonte do que você está ouvindo, do que você está lendo. E sempre acompanhe pela Bíblia Sagrada. Nós não temos apenas a Bíblia como enfeite, mas nós precisamos ouvir e meditar no que nós estamos ouvindo. E meditamos através da leitura pessoal. Modismo. O que vem a ser modismo? Modismo é aquilo que está na moda. Modismo, ele tem caráter de passageiro. Ele não permanece. Muitos falsos profetas, ensinadores, têm se colocado no púlpito de igrejas e têm trazido modismo. Modismo não é bíblico. Modismo, ele vem e passa. Ele vai embora. O que é bíblico permanece. O que é bíblico te leva à salvação. O que é bíblico norteia os teus passos diariamente até a consumação dos séculos, até a volta de Cristo.
O que é bíblico não te traz peso na tua vida. O que é bíblico, pelo contrário, te traz liberdade para adorar e buscar a Deus, consciente do que está escrito. Ele vai te levar à salvação. Do que está escrito, ele vai te trazer liberdade espiritual, porque você não vai estar mais vivendo no engano, mas você vai estar vivendo e sendo norteado pela verdade. O modismo sempre é uma criação humana. É muitas vezes algo que alguém coloca como uma verdade, mas não é pautado nas Escrituras. O modismo, além de ser criação humana, sempre vai estar sujeito à limitação do tempo. Passa! Está sujeito à limitação do tempo, do espaço. Não permanece. Por isso que nós necessitamos, irmãos, de um real ensino da palavra. É por isso que nós necessitamos tanto de um real ensino e da aplicação da palavra de Deus todos os dias na nossa vida, para que mais pessoas não caiam em modismo, para que mais pessoas não venham errar por causa de modismo. Irmão, é tanta coisa hoje que nós vemos de engano, querendo trazer aquilo que a Bíblia não vai nos ensinar, e talvez muitas coisas simples, que talvez algum dia até eu e você já fizemos. Irmão, uma coisa tão simples. Estou com um copo com água aqui. Existe um modismo hoje, a bênção da água. Vamos orar pela água, abençoar a água, e você vai tomar a água e ser curado por isso, por aquilo. Tudo é uma questão de fé. A água em si, irmãos, a Bíblia não ensina a orar pela água e tomar a água e ela será abençoada, e aquela enfermidade que você está, você será curado dela. Não, irmãos. O que traz bênção à nossa vida é a comunhão que nós temos para com Deus, é a fidelidade que nós temos para com Deus. Esse modismo de orar pela água e beber não é bíblico. O único momento que a Bíblia vai nos ensinar, entenda, a água na Bíblia ela é até símbolo da palavra, é símbolo da palavra. Mas não existe esse negócio de orar, abençoar a água e beber. A água na Bíblia, como significado espiritual que nós temos, é no batismo, é o instante do batismo, na imersão em água. É o único momento que a Bíblia vai nos falar a respeito desse significado realmente, quando nós usamos a água. Fora isso, não tem nada na Bíblia falando sobre bênção da água. Esse negócio de queimar pedido de oração também no monte, entendeu, irmãos? Não existe isso na Bíblia, é modismo. Questão de purificar o ambiente com rosa ungida, com sal grosso, com isso, com aquilo. A Bíblia não nos dá base nenhuma, irmão, para fazer isso. São modas que são colocadas, modismo. E muitos que se dizem servos e servas de Deus têm caído no modismo diariamente, por falta de examinar as Escrituras. São algumas inovações, são algumas modas que são colocadas, muitas delas chegam a ser aberração. E as pessoas têm fé naquilo e fazem aquilo. A nossa fé deve ser pautada nas Escrituras, escute isso. A nossa fé genuína deve ser pautada nas Santas Escrituras e somente nas Santas Escrituras. Aquilo que a Bíblia me ensina é como a minha vida deve ser pautada. Chega de tanto modismo, voltemos para a essência da palavra, somente pelas Escrituras, somente pelo ensino verdadeiro da palavra. Que nós observemos atentamente aquilo que nos é ensinado. Se há base bíblica ou não há base bíblica para aquilo.
Não acreditemos em tudo que é falado sem examinar as Escrituras, para que nós não caiamos em heresia, não caiamos em modismo, em inovações humanas. Daí a importância, irmão, de frequentarmos de discipulado, de frequentarmos culto de ensino da palavra ou de doutrina bíblica, de estarmos presentes na escola bíblica dominical, escola bíblica de obreiros, cursos teológicos. Nós precisamos nos enriquecer com a palavra, de adquirir conhecimento, de nos fortalecer pela essência da palavra genuína. Porque nós temos vivido tempos complicados. A igreja tem vivido tempos complicados de, infelizmente, termos em muitas igrejas perversão da doutrina, ou seja, vivermos aquilo que não é doutrina bíblica e esquecermos verdadeiramente daquilo que é doutrina. A nossa vida deve ser sustentada pela palavra de Deus, aquilo que está escrito e redigido aqui nas Santas Escrituras. Nós devemos, irmãos, estar preparados nas Escrituras Sagradas, capacitados por intermédio das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras não são passageiras, elas permanecem. A essência das Escrituras permanece. Nós precisamos nos amadurecer na fé, dia após dia. Ser maduros na fé para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, não sejamos levados por fantasias, por heresias. Uma vez sustentados na palavra, no conhecimento da verdade, nossos olhos são abertos. Nós caminhamos com os nossos olhos abertos, entendendo e compreendendo o que as Escrituras Sagradas vêm a nos ensinar. Precisamos estar envolvidos com a palavra, ter compromisso com a palavra de Deus, crermos que ela é revelação de Deus para as nossas vidas, crermos, aplicarmos diariamente como nossa regra de fé e prática. Entendermos que nenhuma outra leitura que fizermos extra-bíblico será maior do que a palavra. Não devemos colocar nenhuma outra leitura bíblica, nenhuma outra leitura literária acima da palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não que não possamos adquirir conhecimento com outras fontes literárias. Não é isso. Nós temos que sim adquirir conhecimento com outras fontes literárias. Porque entenda, a história que envolve a Bíblia Sagrada, se fosse tudo para ser redigido, não caberia em livros. Por isso há sim as fontes extras bíblicas, mas a primazia sempre será a palavra de Deus. Qualquer outra fonte extra-bíblica que não estiver condizente com o que está nesta palavra, ela é falsa. Se todas as outras fontes extras bíblicas não estiver condizente com o contexto bíblico, nós não podemos ser pautadas. Nós não podemos ter em nossas vidas como base. A nossa regra de fé sempre será a palavra de Deus. Poderemos ter outros materiais sim para estudo e ensino, mas sempre deve estar de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Nós temos que aprender que uma igreja forte é uma igreja que está alicerçada na palavra.
É uma igreja que tem a palavra com base em tudo. Uma igreja forte é formada por um povo que verdadeiramente é comprometido com a palavra. Se você quer ter uma igreja forte, você precisa ter um povo que é comprometido com a palavra. Que cada um de nós, como servos e servas de Deus, nós possamos estar comprometidos com essa palavra, com a essência dessa palavra. O que faz uma igreja forte é um povo comprometido com a palavra de Deus, que é o nosso título dessa lição. Eu finalizo com o nosso textuário dizendo: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Precisamos ouvir a palavra, guardar em nosso coração e viver diariamente em nossas vidas a essência dessa palavra. Que Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui numa próxima aula com o tema Vivendo o Fervor Espiritual. Que você possa diariamente meditar nas Escrituras, entender aquilo que é sã doutrina, o que é doutrina bíblica, ser pautada por ela, não caindo no modismo, não caindo no ponto de pessoas que têm tomado o púlpito das igrejas somente para ensinar aquilo que não é bíblico, trazer mais peso sobre as nossas vidas, mas que você possa verdadeiramente viver o que a palavra de Deus nos ensina. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, só pode ser desempenhada quando você lê, entende, compreende e vive a essência dessa palavra. Deus vos abençoe em nome de Jesus.